Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui ao Maranhão Invocado. E pessoal, vocês já deram conta do tamanho do estado do Maranhão? Nosso estado tem 217 municípios e tem mais de 7 milhões de habitantes. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Vocês sabem como é que foi o processo de ocupação do território maranhense? Não! Então eu convido vocês a me acompanhar nesse vídeo de hoje, vocês vão saber tudo sobre o processo de ocupação do território maranhense. Simbora! O Maranhão é um dos estados com maior número de terras indígenas, tanto historicamente quanto atualmente. No século XVII, há registro de que a população chegou a 250 mil índios de 30 etnias diferentes. O problema é que muitos desses grupos indígenas foram extintos, seja por extermínio dos europeus ou por assimilação. Segundo um estudo da FUNAI, atualmente existem 7 etnias vivendo no Maranhão. Quando os primeiros europeus chegaram aqui no Maranhão, estima-se que havia aproximadamente 200 mil índios. Eles estavam distribuídos em várias aldeias, inclusive algumas eram recentes. Isso porque muitos fugiam dos embates com portugueses em outras regiões do Brasil. No Maranhão, principalmente na região de São Luís, que é onde começa esse processo de ocupação, a principal tribo indígena que morava e vivia aqui eram os Tupinambás. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em abril de 1500, chegou em Porto Seguro, lá na Bahia, e durante 30 anos os portugueses ficaram fazendo atividades pequenas aqui, extraindo pau-brasil, tentaram procurar metais preciosos no começo que não encontraram. Nesse meio tempo teve muitas invasões de outros países, e inclusive portugueses colocaram expedições que era para vigiar as costas do Brasil, as expedições guarda-costas. Por isso que existe a profissão guarda-costas hoje. Não me diga! Depois de 1530, Portugal decide então colonizar as terras brasileiras, Eles entraram numa crise com o comércio na Índia, que é onde eles estavam dando foco no momento, e estava tendo muita invasão de outras nações. É então que eles decidem pela colonização do Brasil. Portugal já utilizava antes o escambo, contra o índio, onde o índio prestava serviço para os portugueses e eles davam presentes. Fica na tua. Rapaz, Quem é esse? Quem é esse cara? Um cara igual a mim. Esse é tu, pô! Isso aqui é espelho, cara! Aqui! Isso aí é legal. A primeira divisão do Brasil, ela ficou conhecida como capitanias hereditárias. Acontece que a região que conhecemos como Brasil hoje, ela era cortada no meio por uma linha imaginária que veio do Tratado de Tordesilhas. Esse tratado ele dividia o mundo, nas novas colônias entre Portugal e Espanha. Então, neste desenho, vocês conseguem ver essa divisão já tendo em vista a linha do Tratado de Tordesilhas. Então, várias faixas territoriais onde elas foram dadas para nobres portugueses. Esse sistema ele já era utilizado por Portugal em algumas ilhas que eles colonizavam e resolveram implantar aqui no Brasil porque era bom para Portugal, porque o rei passava a responsabilidade pela colonização para terceiros. Ele não bancava sozinho. E o nome Capitanias Hereditárias é porque era para ser hereditário. Ou seja, o dono passaria para seu filho. Então, Dom João III, que era rei de Portugal nessa época, junto com seus conselheiros, resolveu fazer essa divisão territorial em 15 capitanias. Porém, 2 delas foram divididas em 2 lotes de terra pelo tamanho. Uma delas era São Vicente e a outra Maranhão. O território em que hoje aqui é o Maranhão teve as suas primeiras investidas em 1535. Isso aconteceu com uma expedição enviada por seu primeiro donatário, o historiador João de Barros, só que essa expedição fracassou. Era uma grande expedição, contando com não menos de 10 naus, 900 homens e 100 cavalos. Todo esse investimento se perdeu nos naufrágios. Outras expedições aconteceram nesse período e todas também fracassaram. O acesso era muito difícil aqui à região. Então se passaram quase 100 anos para que houvesse algum tipo de ocupação aqui no Maranhão. É importante saber que antes de Cabral chegar no Brasil, outros navegadores europeus passaram aqui pelo Brasil e também aqui pelo Maranhão. Entre eles, Alonso de Ojeda, Vicente Pinzon, Diego Lepe e outros navegadores que passavam por aqui procurando passagem para o Peru. Embora a gente tenha feito algumas pesquisas aqui na região, isso não caracteriza a ocupação, não é mesmo? Então, lembra do Tratado de Tordesilhas que dividia essas colônias entre Portugal e Espanha? Eu falei que algumas nações não gostaram disso, E entre essas nações estão França, Inglaterra e Holanda.
Tanto é que Holanda e a França tiveram invasões aqui no Brasil. Inclusive a Holanda invade o Maranhão mais no futuro, e nós vamos falar aqui no próximo vídeo. Com o passar do tempo aqui no Brasil, as capitanias hereditárias, elas falharam. Isso porque o tamanho delas era muito grande para que cada capitão donatário desse conta. E tinha um detalhe: os capitães donatários, eles não conversavam entre si, eles obedeciam cada um ao rei de Portugal. Então o rei de Portugal, a partir de um tempo, ele começou a pensar em uma forma de ter um governo em que todos obedecessem. E é aí que surge o famoso governo geral, onde o primeiro governador geral se chamava Tomé de Souza. Junto com o governo geral, eles criaram outras formas de administração, como por exemplo, câmaras municipais. Como o Maranhão estava abandonado e somente quem habitava aqui eram os indígenas, os franceses viram nisso a oportunidade de criar uma colônia através de invasões. Um dos objetivos principais em fundar uma colônia aqui no Brasil era de participar dos lucros da exploração colonial. Outra coisa é que franceses protestantes queriam fugir de perseguições lá na França e também expandir o protestantismo para a nova colônia. A primeira tentativa de invasão francesa não foi aqui no Maranhão, foi lá na Baía de Guanabara, onde hoje é o Rio de Janeiro. Inclusive, foi por causa dessa invasão que teve a fundação do Rio de Janeiro. Um almirante chamado Nicolau de Villegagnon fundou na Baía de Guanabara uma colônia chamada de França Antártica. O fato é que os portugueses não gostaram nada disso. Nessa época, quem era governador-geral do Brasil era um cara chamado Mendes Sá, que colocou numa expedição para expulsar os franceses o seu sobrinho chamado Estácio de Sá. Enfim, essa treta toda não veio ao caso, não é o tema do nosso vídeo. O que acontece é que eles conseguiram expulsar os franceses de lá e, para demarcar a região, eles fundaram a cidade do Rio de Janeiro, né? São Sebastião do Rio de Janeiro. Com essa expulsão de lá, eles começaram então a fazer incursões no litoral brasileiro, principalmente no litoral nordestino. No final do século XVI, um corsário francês chamado Jacques Riffau já era um grande visitante na região de Natal. Jacques Riffau, em 1590, depois de ter deixado Natal, ele veio aqui para a região de São Luís, juntamente com um de seus compatriotas chamado Charles de Vaux. Estima-se que desde 1594, Jacques Riffau tinha estabelecido aqui na região de Upamuaçu uma feitoria e tinha deixado sob o comando de Charles. Inclusive, esse camarada Charles fez amizade com vários indígenas e aprendeu bastante sobre a língua indígena. Inclusive, foi Charles de Vaux, numa ida à França, que convenceu Daniel de Latouche a vir conhecer essas terras aqui do Maranhão. Daniel de Latouche veio reconhecer, gostou da região e quando ele volta à França, ele convence o rei da França a uma expedição de colonização e fundar uma colônia que eles chamariam de França Equinocial. E é disso que vem a fundação de São Luís. E se você quiser saber como foi a fundação de São Luís, eu tenho um vídeo falando sobre isso, que é a segunda parte deste vídeo aqui. Então eu vou deixar o link para esse vídeo num comentário aqui fixado e num card aqui em cima. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando dessa série de vídeos sobre a história do Maranhão. E nós estamos apenas com 2 episódios, cara. Essa série vai seguir muito e vocês vão aprender muita coisa, principalmente você que está estudando para fazer o PAES. E também não esquece de seguir o perfil lá no Instagram. Eu sempre posto imagens com curiosidades sobre o Maranhão lá. Muito obrigado a todos. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!